Salve, turma boa! Diogo Silva, atualidades, semana de 19 a 26 de abril. Alguns apontamentos iniciais. Essa careta aqui é porque eu falei assim, já que é para passar mal, se tiver que passar mal, que eu passo de uma vez só. 7 horas da manhã eu estava na fila para tomar as 2 vacinas hoje. Tomei, de tarde, almocei, me deu uma moleza, como se eu estivesse meio gripado, a voz está meio fanha, Mas é normal, sempre quando eu tomo a influenza, da Covid nunca deu reação. A bivalente eu sei que é mais forte, né? O que me impressionou é que tinham 2 pessoas na minha frente. Né? Vamos se vacinar, né, pessoal? Quem não acredita, não acredita, ok. Mas a ciência e a prova, né, pede que você tome. Deu essa molezinha, essa coisa meio fanha e tal, mas quando eu tomo uma influenza, sempre me dá isso nesse dia, fora dor nos braços, né? Então, desculpa essa feição. Já não é bonito, ainda fica aí com essa cara de gripe, né? Outra coisa, o Pacheco leu hoje a abertura da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos aguardar, porque ele só abriu, está aberto. Agora vai ter negociação, vai formar, como é que vai ser o formato dela tal. Aí eu venho aqui e digo, ó, a CPI está montada e nós vamos vendo o que vai se apurar, né? Daqueles atos aí, porque vazaram imagens essa semana, né? O presidente Lula está em viagem, diz que quando voltar vai reestruturar o GSI, lembrando que foi o primeiro-ministro a cair dele, o Gonçalves Dias, tal. Também, um terceiro apontamento rapidinho, é o seguinte, na aula da semana passada, e como hoje, eu vou tratar de mais de 20 temas. E aí, eu gastei 47 minutos, eu não quero ocupar todo esse tempo aí de vocês. Então, o que eu fiz? Eu gravei o arcabouço fiscal, a proposta de arcabouço fiscal, agora há pouco, né? E tá aí para vocês. Tá vendo? Tá ruim o negócio aqui. Separado, porque era muito detalhe. Eu não gravei no Economês, porque eu não sou economista. Eu gravei naquilo que eu acredito que possa ser pegadinha de prova, porque se trata de uma proposta. Quando acabarem de votar o arcabouço fiscal, eu venho aqui e digo, ó, votaram, o governo sancionou, é assim que vai ser a gastança do governo agora. Muita água. Vamos em frente, trabalhar que temos mais de 20 temas. Pessoal, esses são os endereços, né? Aí, tô com a mesma camisa, só que mais magro. Eu perdi 13 quilos, mas não foi de uma vez, foi aos poucos. Cortei doce. O caminho, eu sei que está chegando, assim, todos os anúncios são, ó, até o primeiro semestre sairá tais e tais concursos. Toda hora estão afirmando isso na internet. Ou seja, nós estamos no final de abril. Então tem mais 2 meses para sair concurso, né? Então, e você não tem, pode entrar aí nos sites de questões, você não tem questões de atualidades. Eu tenho 1.150 desde 2021. Óbvio que eu acho que você deve valorizar o segundo semestre aí de 2022 para cá, né? E nesses são 4 livros. Se a pessoa comprar, eu dou um desconto, se ela comprar os 4 e tal, eu dou um desconto de 20%, sai por R$80, ela fica com, um tem 130, outro tem 120, 450 temas diferentes. Coisas que muitas vezes a maioria eu não consigo colocar aqui na aula, eu coloco no livro. Então é uma forma de complementar o conteúdo, tá? Como é que eu faço? Ou vai no Hotmart, só que lá é mais caro, porque eles enfiam a faca na gente, ou entra aí, me chama no WhatsApp, se eu não atender na aula, porque eu estou gravando, né? Ou dando aula, segue a gente no Instagram, não porque eu quero ter muito seguidor, porque eu quero ser influencer, não tem essa vaidade, é porque lá eu aviso, ó, subiu para o canal do Vencendo Concursos a aula tal, e aí você fica sabendo e vai lá, né? E informações de concursos e tal. Então esses são os endereços, né?
As aulas praticamente que eu coloco no YouTube são essas que eu gravo aqui, porque são aulas semanais, né? Mas tem muita gente que não é assinante do Vencendo, então lá no YouTube tem acesso à aula. Dá um pause no slide para ler, porque eu só comento, não dá tempo, porque é muito assunto. E aí você, quem é assinante, eu sugiro que assina, porque vai ter muita aula com os melhores professores, né? Vai ter acesso ao slide. Aí tudo bem, ok. Quem não, dá um pause, né? Mas manda o WhatsApp para o Cristiano, veja o concurso da sua prefeitura, ele negocia, ele faz acordo com você, ele é muito bacana. Para semana de 16 a 21 de abril, 19 a 26 de abril, a última de abril, né? A próxima já será maio. Bom, antes do Lula viajar para Portugal e para a Espanha, né, o general Gonçalves Dias foi conversar com ele né, porque as imagens apareciam ele lá e não prendendo as pessoas, bem como o major. Todos eles foram obrigados a depor aí na Polícia Federal. Deve estar correndo em sigilo, porque a gente não tem tanta informação do que eles disseram que estavam gerenciando a crise, mas caiu o primeiro-ministro do governo Lula, que o Gabinete de Segurança Institucional é o que faz a segurança do Palácio do Planalto, né? Então, vai ser aberta a CPI, como eu falei no início da aula, assista a aula até o final, assista as outras aulas, não adianta assistir uma aula só, porque você perde o fio da meada, né? E ele pediu demissão ou foi demitido, enfim, né? Tá aí um imbróglio no Gabinete de Segurança Institucional. Vamos ver o que essa CPI vai apurar, se houve de quem houve negligência ou não podemos pré-julgar, se vai virar réu ou não. Tudo isso ainda está em andamento. O que uma prova pode pedir? Qual foi o primeiro-ministro a cair do governo Lula? Foi o general Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional. Pronto, acabou. Por conta do quê? Atos de 8 de janeiro. Pronto, acabou. É o fato. É o fato. O Vunesp, então, é super factual. Agora, resta muita apuração aí. Hoje o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal, diz que o vídeo que ele gravou estava sob efeito de remédio, que ele realmente foi internado nos Estados Unidos. Enfim, a gente vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte e eu vou trazendo essa água, passando aqui para vocês. Mas o que eu queria é dizer que caiu e a alegação do ministro é que ele foi traído, ou seja, não informaram a ele o real problema que estava para acontecer. Lula sanciona a mudança na Lei Maria da Penha, deixa eu sair daqui, e facilita a aplicação de medidas protetivas. Com a alteração, a Justiça pode determinar afastamento independente do motivo de agressão ou da relação entre o ofensor e a vítima. Foram, quinta-feira, dia 20, especifica que a Justiça pode afastar o agressor a partir do depoimento dela à polícia, caso relate que está em risco físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral, Ou seja, ampliou, essa medida protetiva, ela depôs, precisa chegar machucada para provar. Não, ela está falando, vamos afastar o cara já, vamos prevenir, porque nunca houve um feminicídio tão grande no Brasil como nesse início de 2023. Aliás, os dados da violência, eu não saio. Eu fui assaltado semana passada, quarta-feira. Eu fui tentar arrumar a televisão de um senhor amigo meu de 79 anos. Acabei saindo da casa dele meia-noite. Veio uma pessoa com canivete e levou meu celular. Então, não saia mais com o celular. E agora, então, ele fez essa mudança na Lei Maria da Penha, que basta a mulher dizer que está sofrendo alguma ameaça para que a medida protetiva
funcione. Vamos lembrar que ele também ampliou para 24 horas as delegacias. Já gravei aula anterior, só que aí fizeram um levantamento, só tem 24, 11% das delegacias funcionando. Bom, STF forma maioria para tornar réus sem denunciados por autos golpistas do Rio de Janeiro. Não quer dizer que essa gente é criminosa, eles são réus. E já tem um segundo bloco, com 200 que já estão votando, para também tornar réu, porque foram mais de 1.000 presos, e um terceiro bloco com 250. Né? Assim que o STF decidir, eu trago aqui, olha, agora tem mais 200, então já são 300. Diogo, quais são os crimes? A associação criminosa armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência grave, ameaça com emprego, o patrimônio, tá lá embaixo, né? Deterioração do patrimônio tombado. Vamos aguardar o julgamento. Estava 6-0, depois concluiu na segunda-feira. O Nunes Marques e... Meu Deus, os dois últimos, né? Eles votaram só para 50, André de Mendonça. 50 que eles achavam que tinham que ser réus, os outros 50 não. Então eles divergiram, né? Vamos lembrar que o Supremo está com 10 juízes porque o Lewandowski se aposentou. Gente, olha aqui, é a cara de prova, né? Primeiro Museu da Maconha será inaugurado na segunda na Paraíba. Uma casa onde morou José Maranhão, ex-governador, vai se tornar a sede do Museu Brasileiro da Cannabis, em João Pessoa. O museu é o primeiro do Brasil e a iniciativa é da Abrace, né? Que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis. A cannabis que tem uma função, aí é óbvio que a maconha ela é, aí, inclusive a base dessa KS, K9, né? Não sei se vocês já viram, já tive a oportunidade de ver uma pessoa consumida, dá vontade de se segurar porque ela vai cair, né? Está em estado de transe mesmo. Mas ela tem uma função aí já dita pela ciência medicinal. E aí a Paraíba resolveu criar um museu. Eu não sei se seria o caso. Tem tanta coisa para você criar museu no Brasil, né? Mas foi lá, tá dito e vai criar esse museu. E as provas gostam dessas notícias bem exóticas, né? Então, eu trago aqui. Nem acho que seja a mais importante, mas vamos ficar atentos, né, pessoal? Aqui tinha espaço, eu coloquei duas. Não estou nem aparecendo muito, porque realmente está com o nariz aqui bastante coriza. Constituição Federal ganhará versão em língua indígena em Engatu. Será realizada por profissionais indígenas. É a primeira vez que é a língua geral amazônica, originária do Tupi. Então, vamos ter aí, pela primeira vez, uma Constituição. Isso foi uma iniciativa do Supremo, em língua indígena, né? O nome da pediatra e sanitarista Zilda Arnes foi incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, que fica no Panteão da Pátria da Liberdade, em Brasília. A lei foi sancionada por Lula na segunda-feira. Zilda Arnes é irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Ela morreu no Haiti no terremoto, mas ela foi responsável aí por combater a desnutrição infantil, né? Como? Criando o famoso soro caseiro. Tá? E ela foi indicada 3 vezes ao Nobel da Paz. E aí entendeu-se que ela merece ser uma heroína do Brasil por ter feito esse trabalho, né?
em 72% do território nacional. Então, é bem questão de prova também. Já está no livro 11, eu quero anunciar quarta-feira que vem que o livro 11 está pronto, tá? Mas também, se eu terminar antes, eu vou gravar um vídeo e vou publicar no Instagram. Faltam 6 questões. Eu tenho aqui alguns temas para fazer hoje à noite, vou fazer, porque não vou tomar friagem hoje, né? Tô aí meio combalido. No Conselho de Segurança da ONU, o Brasil reforça a posição contra qualquer invasão de território. O representante brasileiro citou nominalmente o fator Ucrânia, dizendo que condena qualquer tipo de ameaça ou uso da força para resolver disputas. Essa história toda aconteceu porque a cada mês um dos 15 membros do Conselho de Segurança preside o Conselho. E quem está presidindo agora é a Rússia. E o Sergei Lavrov foi lá e disse, olha, o Ocidente, os Estados Unidos estão aqui querendo amassar a Rússia. Isso tem gerado uma polêmica. Hoje, na Espanha, o Lula diz que a Crimeia não tem que se discutir mais, é da Rússia e tal, e ele anda criando um mal-estar com a Ucrânia. O ministro dele, Celso Amorim, vai visitar a Ucrânia, depois ele voltou atrás, porque ele havia dito lá no Emirados Árabes que os dois eram culpados, depois em Portugal ele falou que não, que ele condena a invasão. O fato é que nessa sessão tão polêmica, onde o presidente era o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, o Brasil condenou aí oficialmente na ONU a invasão da Ucrânia. É o que eu falo, essa guerra é uma guerra de muitas narrativas. E a gente tem que ficar atento àquelas que são as mais significativas e que são oficiais, porque não dá, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? A gente sabe que Bakhmut é a grande disputa, que a guerra ocorre mais no leste, Kharkiv, né? Zaporizhia, né? Luhansk, a gente sabe que é ali que está se concentrando a guerra. A gente sabe que a Ucrânia vai estar recebendo aí ajuda militar, mas enfim. Lula desembarca na Espanha. Essa aqui eu coloquei porque pode ser uma pegadona de prova. Segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. A viagem do presidente é estratégica para uma questão pendente, o acordo comercial do Mercosul e União Europeia, que interessa a ambos os países. Dá uma olhada no último parágrafo. A viagem do Lula também é estratégia, uma questão pendente do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né, que interessa. No próximo mandato semestral, ambos começam dia 1º de julho, o Brasil ocupa a presidência do Mercosul e a Espanha ocupará da União Europeia. Então, o que o senhor Lula foi fazer lá? Fechou 3 acordos, tal, né? E já marcou, ó, você vai presidir a União Europeia, eu vou presidir o Mercosul. E há uma tentativa de formação de um bloco, facilitando. O que é esse bloco? Diminui as tarifas de importação e exportação. Mas, no slide, está lá a seguinte frase, e é por isso que eu existo aqui para você. Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Ora, investir no Brasil não é o parceiro econômico, porque o maior parceiro econômico é a China. É quem coloca dinheiro aqui dentro. E eu vou responder rapidamente, você vai matar. Por que a Espanha, o primeiro é os Estados Unidos, que colocam dinheiro aqui, e o segundo é a Espanha. Porque a Espanha é dona do Santander e da Telefônica, né? Só essas duas grandes empresas fazem, né, da Espanha ser o segundo maior investidor no Brasil. No slide tem aí o que o Brasil vende, o que compra da Espanha. Agora, isso é aquela questão de você, na hora da prova, ficar muito atento. A palavra investidor, quem coloca dinheiro aqui dentro.
Parceiro econômico, China. Entro nas minhas rapidinhas, nas minhas são as manchetes, né? Heloísa Buarque de Holanda é eleita para a Academia Brasileira de Letras. A escritora e crítica cultural vai ocupar a cadeira da escritora de Nélida Pinhon. Ela recebeu 34, ela é irmã do Sérgio Buarque de Holanda. O presidente da Argentina anuncia que não irá concorrer à reeleição, Alberto Fernandes, né? Que acaba no 10 de dezembro desse ano. Abre espaço para Cristina Kirchner. Premier do Reino Unido, né, o Riesland, né, sofre após o vice dele renunciar, né, o Rishi Sunak, porque o cara estava fazendo assédio moral. Suprema Corte dos Estados Unidos mantém acesso a pílulas abortivas, chama mifepristona, que é usada lá nos Estados Unidos e foi uma vitória do Biden. Operação contra a violência em escola já prendeu mais de 300 pessoas. A ação do Ministério da Justiça intimou 1.700, olha o número, a depor em delegacias. 270 buscas e apreensões por armas foram realizadas. Ou seja, tem que procurar muito aí essa coisa da violência da escola. Centro de Referência em Saúde Indígena começa realmente a funcionar na terra Yanomami, né? Lembro que desde janeiro, mais de 700 foram transportados por aviões para tratamento médico em Boa Vista pela crise dos garimpeiros. Gente, tem mais manchete rápida. Chico Buarque recebe prêmio Camões, que é o maior prêmio da língua portuguesa, né? Na viagem com Lula, 4 anos porque o Bolsonaro não quis assinar, então o Lula assinou, ele recebeu o prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura aí, dos países de língua portuguesa. O governo sanciona a lei que flexibiliza condições de contratação e renegociação do Pronamp. O Pronamp é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Então, o cara está devendo, o Lula aumentou de 4 para 6 anos para o cara poder pagar a dívida. Lula sanciona a lei que prevê inclusão de raça e etnia em registro de empregados. Isso aconteceu porque na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma deputada negra foi barrada por uma funcionária. E agora, você no crachá vai ter negro, né, para tentar evitar que coisas desse tipo ocorram aí nas instituições públicas. De olho na China, a Austrália anuncia a maior reforma militar desde a Segunda Guerra Mundial. Ela já participa da AUKUS, que eu já contei para vocês, que está em aula anterior, que é o acordo com o Reino Unido, né? E a Austrália, com medo da China, vai começar a comprar mísseis de longo alcance. O Sergei Lavrov, no Conselho de Segurança da ONU, disse: situação é mais perigosa que durante a Guerra Fria, diz ele naquela reunião que o Brasil foi contra, né? É narrativa. Lula foi depor lá nos 49 anos, no dia 25 de abril, ontem, portanto, lá no parlamento português, que comemorava. Ele não ficou durante toda a sessão. Ele falou um pouco e um grupo de direita chamado Chega se manifestou contra ele. Houve um bate-boca lá no parlamento português. É bom saber qual é o nome do grupo, né, de direita lá de Portugal, chamado Chega. São a celebração do fim da ditadura lá. Tá difícil hoje. Aos 49 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou Salazar em Portugal. Eles comemoram, é um dia muito importante para a democracia portuguesa. Então já se sabia que haveria essa manifestação por um grupo de extrema-direita em Portugal. Tomaram um pito lá do presidente da Assembleia. Entro nas internacionais. Acho que eu consigo ficar. Gente, o Iêmen já tenho dito aqui em várias aulas,
é um país que vive pior crise humanitária, há uma trégua, né? Aí comerciantes resolveram, né, fazer uma caridade, doar R$ 45 por pessoa, 45. A coisa foi tão louca que 85 pessoas morreram pisoteadas para pegar esse dinheiro, né? Então, aí eu conto um pouco aí da guerra civil, né, que são os Houthis apoiados pelo Irã, mas a Arábia Saudita eu já contei em aulas passadas que está se aproximando do Irã, está se aproximando da Síria, mais de 21 milhões de pessoas precisam de ajuda e proteção lá no Iêmen. E aí uma tragédia, né? 85 não é nada. Gente, mas é que essas pessoas foram buscar dinheiro para comer, porque estão numa guerra civil desde 2014, né? E ninguém olha para o Iêmen. Foguete seria o maior foguete, chama Starship, guarda o nome, lançado pelo Elon Musk, explodiu. O Elon Musk, depois você dá um pause aí, disse, não, a gente queria mesmo só testar se ele conseguia subir. Ele minimizou aí essa história, né? Mas foi um mico, foi todo mundo lá ver o maior foguete do mundo subindo e tal, bomba, passou 4 minutos e ele explodiu. Uma startup japonesa também queria colocar a sonda dela na Lua. E na hora que ela chegou, perderam as imagens. Tudo indica que a sonda explodiu e tal, não tem imagem, não se sabe o que aconteceu aí com a sonda, que seria a primeira iniciativa privada, né, do Japão. Eu já contei isso em outras aulas também, mas lançou, estava para chegar, ele chegou a filmar a Lua, mas depois perdeu a imagem. Então quando perde a imagem, eles acreditam que ela explodiu. Então ela não conseguiu pousar na Lua, tá? Porque você tem uma mudança no foguete aí. E do Elon Musk, explodiu, ele falou, não, vou fazer de novo, porque eu quero ir para Marte. O Elon Musk acha que vai chegar uma hora que a humanidade vai ter que sair do planeta Terra e viver em outros lugares, tal. É um visionário. Não é o homem mais rico do mundo, a Forbes publicou, é o dono da Sephora, Louis Vuitton, é um francês, né? Apesar das empresas dele valerem mais, ele vende ações, né? E o dono da Louis Vuitton, ele não vende tantas ações das empresas deles. Por isso que ele é o cara mais rico do mundo, mais rico que Elon Musk, que perdeu essa posição, tá? Se alguém perguntar, é a empresa europeia, francesa, que é de marca de moda, que é a empresa mais rica do mundo. Mas tá aí, falhou o foguete dele. Biden anuncia contribuição de 2,5 bilhões para o Fundo Amazônia. Anúncio foi feito durante uma reunião do Fórum das Grandes Economias sobre Energia do Clima. Foi aí um fórum, como se fala, virtual, né? E lá embaixo eu explico o que é o Fundo Amazônia. Foi proposto pelo governo brasileiro em 2008, né? E aí até já contei na outra aula que o rapaz falou, não, os Estados Unidos já faziam parte. Não, quem doava para o Fundo Amazônia era o Leonardo DiCaprio, a Alemanha, a Noruega, e agora os americanos vão realmente entrar no Fundo Amazônia. Então, se você quiser saber o que é o Fundo Amazônia, está aí, né? Quem administra é o BNDES, o dinheiro estava parado e agora vem dinheiro aí da Alemanha, que também já prometeu mais dinheiro e tal, vem dinheiro de vários países para contribuir com a preservação da Amazônia. Não coloquei o número na aula desse aí, então pulei, né? Bom, essa é rápida. Conheça a trajetória de Díaz-Canel, reeleito até 2028. Houve eleição em Cuba,
Miguel Dias-Canel, que é muito ligado aos irmãos Castro, Fidel, que já morreu, e Raul, que está bem velhinho. Ele obteve 97% dos votos e vai para o seu segundo mandato. Tá? O primeiro mandato foi marcado por crise, a pior em 30 anos, porque não tem mais ajuda do comunismo, devido à pandemia, sanções americanas, erro na política econômica e monetária, a escassez de alimentos, remédio, combustível, e até ocorreram manifestações aí onde enfim, ele fez mudanças monetárias, a inflação voltou, mas ele acabou sendo reeleito porque só existe um partido em Cuba, Miguel Dias-Canel. Toda vez que tem eleição, importante saber lá, PCC, né, Partido Comunista de Cuba. Eu comecei a numerar agora, estão errados os números, desculpa. Temperatura média global em 2022 ficou 1,15 graus acima da era pré-industrial. Índice preocupa, porque é muito próximo da meta, que é 1,5 para 2030. No seu relatório, a Organização Meteorológica Mundial alerta para o avanço das mudanças climáticas. Está muito perto, nós estamos tendo consequência, Maranhão, Bahia, com chuvas em final de abril, vários relatos de calor extremo, secas, inundações, né? Então saiu um número oficial que a temperatura subiu 1,15 e isso, né, mostra que a Antártida está aí. O relatório divulgado lá na última palavra mostrou ainda que o gelo marinho da Antártida recuou para uma taxa mínima, recorde, entre junho e julho. Então eu tenho chamado a atenção, eles podem perguntar numa prova qual é a meta, aí saiba que é manter até 1,5 graus até 2030. Acho que aqui eu fico. Lula assina acordos com Portugal e promete empenho por aliança, aquilo que eu já falei, né? Aqui tem a lista dos acordos que ele assinou com Portugal. Tem acordo cultural, tal, foram 13 novos acordos, entregou o prêmio, tal, mas o maior é esse aí, ó. Entre os acordos, há o que prevê a equivalência de diploma do ensino médio e fundamental entre os dois países, que vai tornar menos burocrático o processo para brasileiros estudarem e trabalharem em Portugal. O reconhecimento mútuo de carteira de habilitação. O escritório da Apex, que vai ser fundado em Portugal. E a confirmação da produção do Super Tucano na Embraer no padrão OTAN. O presidente da Embraer diz que é possível vender 200 aviões em 25 anos aí, para Portugal. Esse foi o grande acordo divulgado, aí fora esses outros que eu já falei. Tem acordo no caráter da questão cultural, tal, o Prêmio Camões, com o Chico e tal. E ele foi lá, né, conversar com os grandes parceiros econômicos brasileiros. Gente, vocês viram essa que loucura? Mortos em seita de jejum no Quênia chega a 89. Pastor teria incentivado fiéis a ficar sem comer para conhecer Jesus. O mundo tá louco. Eu coloquei essa porque é surreal essa notícia e eles podem perguntar em qual país foi. E acharam uma vala com 89 pessoas. O nome do maluco aí é Netken Nesheng, né? E ele já foi preso e tal. Imagina, ficar sem comer, as pessoas morrem de inanição, porque elas acreditam que com isso podem ver Jesus. A minha preocupação é bem questão de prova, no sentido, coloquei no livro 11, né?
E aí o que é legal do livro? O livro é quando eu mostro como é que um tema como esse pode virar questão de prova, né? É só entrar em contato. E ó, eu não mudo o preço desde 2021, hein? Eu fico bravo que é o preço de uma Heineken. Dá um trabalho. Hoje eu vou ficar de noite em casa e vou fazer 2 questões, para você ter uma ideia. Por isso que demora aí 40, 50 dias para sair cada exemplar. Porque eu consigo fazer 2, tem que dar aula também, né? Bom, essa é a última, que eu já estou chegando nos 40 aí. Nós estamos na quarta-feira. Hoje é o 2º dia de trégua de guerra civil lá no Sudão. Mas mesmo assim, hoje, as notícias foram que escutaram bombardeios. Essa trégua é para o quê? Para que os países tirem as pessoas de lá. A Alemanha já concluiu, a Inglaterra já tirou, alguns brasileiros foram até o Egito, né? Mas mesmo assim você escuta um ou outro aí bombardeio entre os 2 grupos, o exército e o paramilitar, que eu já expliquei, que estão disputando o poder. Andaram soltando bandidos, inclusive o antigo ditador da cadeia, e andaram controlando o laboratório lá de pesquisas biológicas. Há uma chance de alto risco biológico na capital do Sudão, Khartoum, depois de que uma das partes apreendeu um laboratório contendo patógenos de sarampo e cólera e outros materiais perigosos, diz a OMS ontem, né? E os confrontos paralisaram hospitais e outros serviços essenciais e deixaram muitos presos em suas casas com suprimentos cada vez menores de comida e água. A OMS relatou 14 ataques, estão atacando hospital, né? O escritório da ONU foi forçado a reduzir alguma de suas atividades no Sudão. E se vazar aí esse laboratório lá no Sudão, né? O país africano é o 3º maior da África, faz fronteira com 7 nações e está perto do chifre da África, a gente chama, né? Ali na Somália. Gente, descontrolar laboratório de saúde pública pode gerar epidemia de cólera e sarampo que mata. E aí isso pode atingir outros países. Como eu digo, guerra da Ucrânia, né? Guerra do Sudão, enfim, guerra civil da Síria. São guerras que se estendem e a gente vai trazendo a novela aos capítulos para você ir acompanhando, né? Por isso tem que assistir às aulas para você ter um segmento daquele assunto, para ver em que estágio, em que escala está o conflito, tá? Eles vão perguntar isso em prova, eu tenho certeza, né? Por isso eu ponho no livro. Bom, chegamos aos 40, aí é a hora de eu... Não vai embora não, espera aí que eu tenho que te dizer. O livro 7 trata de questões de julho a setembro de 2022, então começa do 2º semestre. O 8, que está com 130 questões, de setembro a dezembro de 2022, portanto, com 7 e com 8 você completa o 2º semestre, tá? O 9 é do finalzinho de dezembro até o comecinho de fevereiro, é sempre assim, mais ou menos 40 dias, 45 dias que eu consigo fazer, né? E o último, que saiu agora, que saiu para mim agora, né? Saiu dia 3 de abril, eu estou gravando dia 26, eu acho que até 1º de maio eu termino o 11, porque, enfim, vou explicar. É que eu dou muita aula para o pessoal do TJ, PM, né? Ensino médio, Polícia Civil, prefeituras que pedem atualidades.
e está tendo muito concurso. Então eu estou acelerando um pouco a produção dos livros, sem colocar a questão de picaretagem. Né? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou anotando, né? Tudo que eu acho. Uma questão que eu vou fazer, que eu não coloquei aqui. Hoje, o Alckmin, que está ocupando, sancionou uma lei que transforma Ayrton Senna em patrono do esporte brasileiro. Não deu tempo de eu colocar na aula. Diogão, como é que eu faço? Vem aqui, manda um WhatsApp pro Diogão, que vai estar melhor amanhã, né? E aí, como eu falei, se adquirir 4 livros, eu dou um desconto, tal. Não tem material no mercado, é inédito. Segue a gente lá no Instagram. Não é para ser um influencer, é para te ajudar. E eu acho que essas coisas são assim, né? Um ajuda o outro. Não existe escola sem aluno, não existe escola sem professor. Um precisa do outro e a gente tem que pensar assim. Não é uma exploração, não é um jabá, é uma forma de um sobreviver e o outro conseguir o seu sonho de passar em concursos. Para quem está assistindo pela primeira vez e não é ainda membro do Vencendo Concursos, é só entrar na plataforma ou entra no Instagram, conversa com o Cristiano, fala, o Diogo mandou pedir desconto. Ele vai ficar pé da vida, mas você ganha a assinatura premium aí, que está aí no link da aula. E com certeza, você vai perceber a quantidade de aula gratuita com os grandes professores que nós temos aqui no Vencendo, do Brasil inteiro, porque as pessoas gravam das suas casas, vocês podem ver, né? Eu tenho aqui uma estrutura de luz, microfone, câmera, tal. Não quis fazer aquele estúdio no meu quarto, porque eu queria exatamente que vocês sentissem que é o trabalho nosso aqui, né? Mas, enfim, é para te ajudar, tá? A aula é gratuita, muito obrigado. A gente não consegue dar conta de tudo, como eu falei, porque o tempo é escasso para você e para mim, mas pelo menos a gente não fica naquela coisa de dar uma aula só por mês contando tudo o que aconteceu. Você vai aos poucos, toda semana, sabendo que tem aula de atualidades. E não tem ninguém cantando, é conteúdo, enfim. Você viu que foram mais de... Tinham 2, eu não numerei, 17, foram 27, quase 30 temas aí. Os livrinhos têm 100, né? Livrinhos não, livrões. Tá? Forte abraço, vou aqui tomar uma... Como é que chama? De pirona, que a moça falou para eu tomar, se eu sentisse mal, porque realmente a coisa tá... Estou aqui me esforçando, mas tá doendo, tá ruim, sabe? Mas eu falei, pelo menos eu passo mal um dia só. E é isso aí. Contem comigo, me chama no WhatsApp. Qualquer dúvida, estamos aí. Forte abraço, fica com Deus, até maio. A próxima aula já é maio. Com mais 20 e tantos temas diferentes. Forte abraço, pessoal. Obrigado, viu?